resolução da FUVEST de 2024. Aqui no Estudateca a gente está fazendo a resolução das questões de biologia. Aqui a gente está com a questão número 36 da prova Z, beleza? Essa questão aqui te diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a curva de biomassa e biodiversidade em diferentes partes do globo. Sobre os ambientes do globo terrestre que podem ser exemplificados pelos dados demonstrados no gráfico, é correto afirmar que onde o índice de aridez é igual a... Então vamos lá, análise do gráfico, uma questão de análise do gráfico, e você vai ver sempre no gráfico os eixos. Aqui no eixo Y eu tenho o balanço da radiação que está sendo medido em quilocaloria por centímetro cúbico. Radiação é basicamente luz, tá? Então aqui está medindo aparentemente o nível de luz. E aqui eu tenho o índice de aridez, né? E esse índice tem uma legenda aqui, ó, mostrando que de 0 até 1 é úmido, que de 1 até 2 a umidade é moderada e que de 2 até 3 eu tenho uma umidade baixa, ou seja, é muito árido. Beleza? Vamos ver as alternativas então. Quando o índice de aridez é igual a 1, o balanço de radiação é igual a 70 quilocalorias por centímetro. Aí se você for ver, bate, né? Mais ou menos aqui 70, ok? A curva de biomassa e biodiversidade atinge o seu ápice. Essa curva, né, que tá aqui no azul meio claro, né? Essa curva atinge seu ápice, verdade também. Caracterizando, por exemplo, o ambiente de uma floresta equatorial. Faz todo sentido. Você tem uma alta radiação, tem muita luz, tem uma umidade ali moderada para alta, né? Tá ali no 1, ou seja, tá ali numa umidade moderada para alta, que é um ambiente de floresta tropical. Tem muita luz, tem muita umidade e tem bastante biomassa, biodiversidade. Então, esse daqui é o nosso gabarito. É a letra A, tá? Essa alternativa aqui. As outras vão estar erradas pelo que, então? A 2, por exemplo, diz que quando o índice de aridez for igual a 2, ou seja, quando eu estiver aqui, eu vou ter uma radiação de mais ou menos 40, o que parece fazer sentido aqui, ó, mais ou menos 40, né? Se a gente for ver. E é possível inferir ambientes compostos por savanas ou cerrado, com o crescimento da curva de biomassa. Bom, o que acontece aqui é que ele fala de um ambiente composto por savana ou cerrado. Bom, pode ser, mas porque se você for ver aqui a questão da aridez, né? Aqui em 2 começa a ter uma umidade baixa, que é o que você vai ter num ambiente de savana ou de cerrado. Você não vai ter muita umidade, né? Você vai ter uma umidade mais baixa. Então poderia ser, só que ele fala que eu vou ter o crescimento da curva de biomassa e biodiversidade. E na verdade ela está caindo, né, pela análise do gráfico nesse ponto. Eu não vou ter o aumento dessa curva, eu vou ter a diminuição. Então não pode ser a B, a gente pode descartar. A C, quando eu tiver cadê aqui, né? Quando eu tiver o índice de aridez no 0, o balanço de radiação também é 0, verdade. Então, ambiente que é muito úmido e que tem pouca luz, beleza? Muito úmido e pouca luz. Encontra-se os ambientes desérticos. Bom, não faz muito sentido, né? Já que o ambiente desértico, normalmente, ele vai ter muita luz, muita radiação e vai ser bem árido, bem seco. Ou seja, não vai ser um ambiente de umidade alta, né? Então, a C pode ser descartada. A D. Quando o nosso índice de aridez for 3, né, o balanço de radiação é igual a 0. Bom, encaixa, né? Realmente vai ser 0 aqui a radiação. A curva de biomassa e biodiversidade indica um exemplo típico de ambiente tropical úmido. Na verdade não, né? Porque se eu tô aqui no meu índice de aridez 3 a umidade é baixa. Então, se a umidade é baixa, eu não vou ter um ambiente tropical úmido. Até porque no ambiente tropical úmido eu tenho muita luz, eu tenho muita radiação, não pouca radiação, como ele está apontando aqui. Então não pode ser a D. Por fim, a E, né? Quando eu tiver ali o índice de aridez em 1,5, o balanço da radiação é mais ou menos a 55 quilocalorias. E, bom, isso faz
sentido. Aqui está mais ou menos em 55, certo? A curva de biomassa e biodiversidade diminui, verdade, ela está diminuindo, caracterizando ambientes com presença de neve eterna. Bom, aqui, para eu ter neve eterna, eu devo ter uma baixa radiação, né? Tem que ter pouca incidência de luz. E não é o que a gente encontra aqui, né? Com esse ambiente aqui com aridez de 1,5. O que você vai ter, na verdade, é uma radiação de mais ou menos 55 quilocalorias por centímetro quadrado, como ele já falou. Então, para ter neve eterna, eu precisaria ter uma baixa radiação. E aqui eu tenho uma radiação bem considerável. Não pode ser AE, portanto, a gente fica com AA mesmo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Curte o vídeo e se inscreve para mais conteúdos assim. Um abraço.